E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 6/6/19/21, vamos aí para mais uma análise de mercado direto ao ponto, sem enrolação, galera. Vamos falar aí sobre o índice, né? Desde já, galera, deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar um comentário abaixo aí, beleza? Antes disso, eu não sou acostumado a fazer isso, mas olha só. Olha a alta do Bitcoin, galera. Tá vendo lá que a gente veio bater ali a mínima lá nos 25, 421, fiz aquela comprinha e aí o mercado já praticamente devolveu tudo aquilo que foi perdido no dia de ontem. Interessante esse movimento aí do Bitcoin em cima de um médio, né? Pois bem, galera, vamos lá para o que interessa, que é justamente a nossa análise aí para o pregão de amanhã, beleza? Hoje eu cheguei um pouquinho atrasado, então eu peguei aqui o movimento, 50% do movimento, na verdade, ainda consegui fazer 1000 pontos ainda, saí da operação e o mercado ainda subiu, foi lá para 115.300, né? Se tu for pegar bem aqui o BOVA11, cara, não adianta, né, cara? O BOVA11 aqui tá me surpreendendo mesmo, tá? A gente fez o corretivo, tá na expansão do 127, que é tipo a última expansão. A gente teve uma alta um pouquinho mais acelerada aqui com barra branca, rompendo praticamente ali a barra do dia 10 de 2022, que é a barra do Lula. Então, o que eu tô acreditando aqui, né? Não tenho problema algum, galera, de falar que eu estava errado. E, pô, ainda tá no 127, né? Então, tudo que fica entre os 100 e o 127, para mim, ainda é correção. Então, ainda não rompeu essa região, né? O que eu estou acreditando aí pro BOVA, né, é justamente esse padrão aqui, ó, esse padrão aqui que tava nessa região, aí eu falei que daqui vinha para baixo, na região de 100%, tá chegando praticamente na região máxima, que é o 111.998, para poder fazer esse movimento. Então, assim, será que nessa região dos 127% a gente vai fazer um movimento de queda? Galera, tudo indica aqui que a gente está fazendo uma alta. Essa alta aqui ela não vai acabar agora. Não tenho nenhum indício ainda aqui de absorção, de distribuição no topo do mercado. Então, realmente, o mercado está andando aqui totalmente contra o que eu acredito, certo? Então, a gente ainda não rompeu o 127. Após o rompimento do 127, aqui, se romper 127, eu vou falar aqui para vocês que realmente eu estava enganado e o mercado tá aqui armando aqui um pivô de alta maior, né, nessa região. Então é isso, né? A gente tem as três ondas aqui para baixo, 1, 2, 3, né? Teve aqui 4 e 5. Então se romper aqui essa região do 127, que é a expansão máxima, eu vou falar para vocês que realmente me pegou de surpresa o BOVA11, porque eu não estava acreditando nessa alta, né? Mas assim, a gente tem alguns indícios aqui interessantes, que justamente foi esse nível de barra aqui, né? Que é justamente esse camarada aqui e esse camarada. Esses camaradas que eu estou monitorando. Então, tem esse camarada que está aqui e dentro dele a gente fez esse movimento. Então, o BOVA, ele teve tudo para cair, galera, tá? Tudo para cair nesse movimento e nesse movimento aqui. E não aconteceu isso, né? O mercado, ele realmente foi aqui para cima, rompendo a região dos 50%, que é uma região muito interessante. E isso, de fato, pode assinar o stop de quem está vendido nessa distribuição aqui em cima, fazendo assim com que o preço ele suba mais, porque a demanda vai aumentar. Só que ainda temos essa região, que é a região ainda muito interessante dos 111,98. Essa seria aqui minha expansão máxima de uma correção, tá? Então, até o momento, desde esse movimento aqui dos 50%, eu errei, né, galera? Então, desde esse momento aqui eu errei, acreditando que o mercado fizesse isso, mas ainda tem esse último suspiro aqui para o BOVA. Então, daqui a gente vai saber se realmente o mercado agora ele vai fazer esse movimento ou realmente vai com tudo para cima aí, vai buscar novas altas. Mas, galera, não é só por isso que a gente está, né, deixando de pegar os movimentos. A gente pegou um movimento de alta aí, foi tranquila. Ontem, na verdade, eu peguei um loss, mas acabei hoje ficando tranquilo, né? Apesar de ter entrado um pouquinho atrasado na operação, mas deu tudo certo, né, galera? Então, se eu for pegar aqui o M5, praticamente aqui, deixa eu riscar aqui, ó, praticamente aqui, deixa eu só pegar aqui o negocinho aqui, tudo. Ó, a minha entrada foi praticamente nessa região, a minha saída parcial foi nessa região aqui, tá? E minha saída total, galera, total foi mais ou menos aqui nessa região,
nessa região, aí o mercado vem, cai, depois ele sobe novamente. Então, foi justamente isso aí que eu fiz hoje, beleza? E aí eu usei muito o gráfico de 1 minuto para fazer esse movimento, né? A gente tem uma região, olha só que interessante, coisa que eu não observei ontem, que eu levei Lois, justamente, ó, a gente tem uma região, que é uma região que a gente, se eu for botar no M2, vai ficar melhor para vocês entenderem. Deixa eu carregar. Ó, tá vendo? Que essa dífice que tá passando nessa região, ele tava servindo de resistência, e aí o mercado ele rompeu, e aí ele virou suporte nessa região aqui, ó. Cadê? Ih, rapaz. Não, aqui eu tô no M2. É M1. Esse M1 tá pegando outra aqui, só que eu não consigo mais colocar aqui o tempo gráfico para trás. Na verdade, eu não sei, galera. Se vocês souberem como é que eu consigo fazer isso sem trocar o tempo gráfico, a gente fica melhor, né? Sem enrolar aqui o tempo gráfico. Mas eu não consigo, é travado aqui, eu não sei como é que faz isso. Enfim, a gente veio aqui e segurou nesse nível, justamente que é o nível aqui de um ponto de controle lá de trás. Tá? Esse ponto de controle aqui serviu como nível de suporte aqui, fez um fractal alto nessa região, e aí o mercado ele começou a subir. Eu vou tirar esse ponto aqui, beleza? E poderia muito bem marcar um fractal aqui nessa região. E eu vou fazer. Na verdade, eu não marquei o fractal porque eu nem sei. Eu não marquei porque não tinha nem região de POC. Hoje eu vou marcar. Porque justamente ontem, o que a gente estava falando ontem, para quem assistiu a análise, a gente viu que possivelmente o mercado ele poderia vir buscar essa região, estaria mais confortável de fazer entrada nessa região para poder essa ocasião daqui para cima. E o mercado realmente ele veio lá na região, só que aí eu tive que sair. Quando eu cheguei, o mercado já estava nessa região aqui, ó, já estava esperando chegar barra vermelha no M1 para poder fazer esses movimentos, né, para tentar fazer alguma coisa. E aí o mercado ele começou a fazer aqui uma barra de fluxo elevado, que foi nessa região, não tinha marcado ainda. Eu marquei aqui, foi para mais ou menos nessa hora que eu cheguei, que estava nessa outra marcação aqui, e aí eu comecei a ficar esperando para ver o que o mercado ia fazer. E aí depois que o mercado ele começou a desenrolar aqui, teve tudo para cair, não conseguiu, eu entrei comprado, stop abaixo dessa região para poder surfar essa onda aqui. Então note que a gente conseguiu fazer justamente essa região aqui como uma região interessante, né? Então eu vou tirar essa região agora, que ela não vai me servir mais. Essa região aqui também, essa região eu não marquei pelo candle, eu marquei justamente pelo range, tá? Que também pode ser uma marcação forte. Então, como a gente teve um posicionamento nessa região aqui, ela vale muito a pena ser traçada. Então, vamos ver aqui mais ou menos qual horário foi a abertura, né, galera? Então, foi aqui, ó. Que horas? 9 horas de hoje. Então, vamos lá. Script, principal não é editar. Script, criar novo indicador. O chato de marcar dífice aqui na plataforma é só isso. Dífice de fundo 1, 9 horas. Então eu vou ter que colocar aqui, ó. A gente está no dia 6. Eu tenho que marcar aqui, ó. 6 às 9 horas, né? Que foi a abertura do mercado. Então dá um OK nessa região. Venho aqui. Vou novamente. Indicador. Vou para qualquer um. E vou buscar agora dífice de fundo 1, que é justamente o que eu marquei. Vamos lá, galera. Deu uma pausa aqui, porque eu tô com a garganta bem inflamada hoje. Então, OK. Então, o que ele vai fazer aqui para mim? Ele vai traçar justamente o preço médio, cara. O preço médio aqui dos comprados dessa região. Vale a pena traçar o médio, porque o médio ele foi em cima de uma região de POC D-1. Então, por isso eu fiz a marcação do médio agora para vocês. Coisa que eu não fiz. E era para ter feito justamente por conta de quê? De preguiça mesmo, tá? Porque é ruim fazer isso aqui. É ruim. E aí o médio agora, pode notar que ele tá agora, ó, no 114,248. Então aqui, isso aqui é um rastreador de tendência. Veja que eu ploto essa ferramenta onde eu achar necessário. E eu sempre vou plotar essas ferramentas, quase sempre, onde tem região de valor. Então, por qual motivo eu estou traçando aqui? Porque aqui foi a mínima, só que essa mínima que o mercado fez foi em cima de uma região de valor, ou seja, aqui o cara fez a acumulação, o mercado veio fazer um teste de oferta, não teve oferta suficiente para levar o preço para baixo
desse acampamento e aí subiu, ou seja, quem defendeu essa posição aqui foi justamente os caras que estão nessa posição, óbvio, né? Então por isso vale muito a pena traçar um médio para eu entender mais ou menos onde é que está o preço médio deles. Então qual é o canal dessa ferramenta aqui? É justamente encontrar esse tipo de padrão aqui, nesse tipo de padrão. Então toda vez que o mercado ele tende a vir buscar um médio, ele tende a defender, ó. Ele tende a defender. Por quê? Porque o preço não seria interessante o mercado vir aqui romper e ficar trabalhando abaixo, porque a gente vai estar trabalhando abaixo de um preço médio de quem entrou comprado, então isso não é negativo, isso não é positivo, é negativo. Isso pode acionar o stop dessa galera que está posicionada e o mercado vir para baixo, estopando quem entrou ali realmente, entende? Então, essa região é muito boa justamente para isso. Eu nem marquei porque quando eu cheguei não estava nessa região, mas valeria muito a pena uma difference aqui nessa região porque a gente consegue ver a tendência do mercado, tá? Então essa tendência é muito interessante de marcar. A gente tem um fractal alto aqui, se a gente for levar em consideração, é também nessa região e o preço está acima da região, fechou no 115.300, que vai ser o fechamento para o pregão de amanhã, beleza? Então o M10, o que ele fez? Ontem eu tinha falado duas coisas interessantes para vocês, justamente o que? Eu estava errado ontem, por isso eu tomei porre, né? Porque eu estava acreditando que o mercado ia fazer esse movimento para baixo para vir testar de 50%. Então, quando o mercado fez esse movimento aqui, que eu peguei essa queda ontem, só que quando o mercado bateu novamente aqui, eu poderia ter ficado na minha, né? Eu fiz o que? Vender nessa região para tentar a sustentação da para baixo, acreditando que o mercado ia fazer esse movimento. Mas eu também falei para vocês que se a gente não poderia deixar isso aqui, como é que dá o nome? Não levar em consideração, porque uma vez que eu estou acreditando que o mercado ele já fechou nessa região, para o mercado fazer esse movimento aqui, ó, seria um pouquinho complicado, porque a gente tem uma região aqui de valor, então o mercado ele poderia fazer justamente esse movimento aqui, vir buscar liquidez aqui para poder fazer esse movimento, tá? Esse era o movimento aqui, que se o mercado não rompesse para baixo, poderia fazer. Então eu tenho um ABC bem definido, o nível de take no 127 também é muito bem definido. Isso foi o que eu falei na análise, eu vou botar um pedacinho aqui para vocês, só um minuto. Ó, galera, eu fiz a instalação aqui, não sei se vai ficar legal o áudio, mas pelo menos vai ficar legal para vocês entenderem aqui o vídeo, tá? Olha o que eu falei ontem aqui sobre o movimento. Por mais que eu acredito que o mercado ele faça esse movimento, eu sei que eu vou encontrar uma certa resistência de passar aqui. Quando eu falo resistência, é uma certa dificuldade de passar. Não que seja uma resistência, óbvio, né? Que é um suporte. Então o mercado ele pode fazer esse movimento e fazer isso aqui. E aí assim ele fazendo um ABC para cá, né? Em vez de fazer esse ABC aqui para baixo. Então foi justamente o que eu falei ontem, né? Que a gente teria essa possibilidade de fazer esse ABC para cá, mas eu tenho que levar em consideração a POC diária. Então essa POC diária foi justamente onde a gente veio buscar aqui para poder fazer o movimento de alta. Então é um movimento de alta que não estava me pegando, não ia me pegar de surpresa, né? Justamente por conta de tudo aquilo que a gente estudou ontem. Então isso aqui foi muito interessante ter acontecido. E ontem, realmente eu estava errado e por isso eu fiquei negativo no mercado, não tem problema, tá? Mas a gente conseguiu, mesmo entrando aqui atrasado, aqui eu consegui fazer 1000 pontos, então isso é muito importante, tá? Então o que está acontecendo agora é que o BOVA11 está chegando no patamar do último nível de expansão de uma correção, né? Que é o 111,98, que seria o 127 aqui. Então se o mercado realmente ele for vir para baixo, como eu estava acreditando, como eu ainda acredito, o mercado ele tem que daqui já começar a fazer alguma coisa aqui, distribuir aqui em cima para poder fazer esse movimento. Porque se não acontecer isso, cara, realmente o mercado daqui ele vai andar mais, vai acionar o stop de quem está no dia 10 do 11 aqui, porque eles estão distribuídos. Isso aqui vai gerar demanda e o mercado vai para a lua, galera, tá? Então, assim, realmente, se tivesse acontecido esse cenário aqui que eu vou falar para vocês, se o mercado nesse fundo aqui fizesse um candle desse aqui, ó, mais ou menos desse jeito, aí eu ia falar que, pô, essa alta aqui, realmente agora essa alta vai acontecer, porque esse camarada aqui, ele vai atacar quem tá aqui, e aí beleza, eu tenho fundamento para isso. Se eu pegar aqui uma Petra, o que eu tenho aqui? Eu tenho duas barras vermelhas. Eu tenho uma barra vermelha que está nessa região. Uai, cadê o ponto fixo aqui? Eu tenho uma barra vermelha que está nessa região. Cadê você, meu amigo? Mas me atrapalha aqui o esquema. Pronto, eu tenho uma barra vermelha que está nessa região, que é esse camarada, e tem outra barra vermelha que está aqui. Então aqui eu sei que tive uma distribuição, e aqui eu sei que eu tive aqui uma absorção nesse nível. Então,
É por isso que eu estava confiante nessa alta em Petrobras. Por quê? Porque, pô, olha aqui o cara aqui foi maior do que esse camarada aqui, mas mesmo assim, olha o tanto de resistência que a gente teve aqui, dificuldade para passar dessa região. Então eu entendo muito bem que esse camarada aqui no fundo do mercado ia jogar esse preço aqui para cima. Então por isso que eu estou falando de Petrobras para vocês desde esse tempo aqui. Eu estou falando para Petrobras, compra Petrobras aqui. E se tu for levar em consideração agora o que Petrobras já fez, eu vou botar só dos 50%. Hoje, o mercado já botou 45% de alta, galera, só em Petrobras, tá? E isso aqui foi lá em dezembro de 2022. A gente está agora no mês 6, tá? Então, assim, é uma alta muito considerável. Muito, né, galera? Então, pelo amor de Deus. Se eu for pegar da mínima, a gente tem aí praticamente 51% de alta em Petrobras, coisa que vocês estavam sendo avisados aqui no canal, tá? Então aqui eu tenho fundamento para essa alta. Por quê? Porque eu tenho um play que entrou pesado aqui nessa queda aqui, fazendo essa absorção. No nível aqui de Bova 11 eu não tenho esse camarada aqui, realmente eu não tenho. Eu tenho um camarada agora aqui, ó, nessa região. Se esse candle tivesse feito aqui nessa região, eu ficaria confortável até para avisar isso para vocês, mas realmente me pegou de surpresa aqui, eu não estava esperando essa alta toda no Bova 11, não vou mentir para vocês, beleza? Mas ainda temos essa região de 111,98, beleza? Dito isso, eu ainda estou dentro de um nível de correção, então é óbvio que eu acredito aqui, então, que o mercado, a gente tem que ter um certo cuidado com compras nessas regiões, beleza? Então, como a gente teve aqui um gap muito alto, né, tipo assim, uma parada muito alta aqui, o que eu vou fazer? Eu vou só pegar o de hoje. Então, o de hoje, o que eu tenho aqui? Ó? Se eu for pegar o de hoje, eu tenho aqui o nível que eu pensei até que seria distribuição, porque eu saí antes do pregão acabar mesmo. E o mercado já falou aqui, não, a gente não quer distribuir, não. A gente está aqui e vai botar o mercado para cima. É isso que eles estão falando exatamente hoje aqui no gráfico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa região aqui e vou traçar novamente nossa ferramenta aqui, ó. E travar aqui para não fazer nada. Então aqui, o que ele está me dizendo? Pô, eu fiz uma reacumulação, eu vou continuar subindo. É isso que o gráfico está me mostrando. Então a gente tem uma interessante, porque a gente fechou no 115.300. Então de 115.300 até uns 50% ali vai dar quase uns 800, sei lá. 610 pontos. Então tipo assim, é uma pontuação muito grande. A não ser que o mercado já abre um gap de queda para vir nessa região aqui, ó. Que não perca isso aqui, né? O mercado ele fechou aqui, vamos dizer que ele abre aqui dentro dessas regiões aqui, ó. Aí já é interessante para fazer esse movimento. Então eu acredito em uma queda amanhã para o mini índice? Não, galera, eu não acredito em queda para o mini índice amanhã. Por mais que a gente esteja numa região lá de resistência, tá? Eu só vou acreditar em uma queda para o índice se o mercado ele chegar a vir fazer testar essas regiões aqui, perder essas regiões. Se a gente perder, possivelmente, aí sim eu acredito em queda, posso entrar até vendido para vir buscar essa outra região, que é a região de acumulação. A gente tem a acumulação que foi feita aqui e a gente tem a reacumulação que está feita nessa região. Então eu só vou acreditar nesse movimento de queda se realmente a gente romper essa região. Caso contrário, eu não acredito em queda, eu acredito mais em alta amanhã no mercado. Ou seja, então, para mim, o mercado, eu faria entrada se o mercado chegasse nessa região, faria compra nessa região, stop curto para tentar supressão daqui para cima, tá? Então é esse que era o movimento que eu ia esperar para o pregão de amanhã. Aqui para fazer compra para supressão daqui para cima. Stopzinho bem curto. Te estopou aqui, não faz nada, voltou, não rompeu para cima, aí sim venda, stop curto abaixo para tentar supressão dessa essa região. Coisa que eu não acredito que vai acontecer amanhã, mas o mercado é soberano, ele pode fazer tudo, né, galera? Levando em consideração também que a gente tem um nível muito importante, que é o nível de difference, que é o preço médio dos comprados, está no 114.248. 114.248. 114.248, tá mais ou menos, ó, nessa região aqui, que é a região da acumulaçãozinha, ó, tem, acumulação, reacumulação, ficou em range aqui pouco, né, mas ficou mais tempo aonde? Aqui, nessa região, tá, então, então tá dizendo que o preço médio tá lá, se o mercado perder aqui e vir bater nessa região, é o preço médio, será que vale a pena comprar para fazer isso? Cara, é interessante nessa região de preço médio sempre comprar, né? Mas vamos ver como é que chega no gráfico de minuto, porque aqui, aí tá, acabei tirando para vocês. Eu sei que nessa região aqui tava passando médio. Olha o tamanho do fractal que fez em cima de um médio. Então vai que o mercado vem amanhã, tá, rompe tudinho, pã, chegou aqui nessa região, e aí o que acontece? A gente tem um camarada aqui
né? Um camarada aqui que faça isso aqui, ó, né? Que faça esse movimento. A gente tem um fractal alto nessa região, pô, é aqui possível absorção em cima dessa região, então vale a pena entrar comprado sim. Mas vai depender muito de como é que o preço vai chegar nessa região, beleza? Gráfico de 5 minutos, galera, é só para entender, a gente fez um M5 aqui, a gente tem uma barrinha vermelha no M5, eu não marquei ela porque eu já estava no M1 e tal, então a gente deixou todos os níveis de POX para trás. Se a gente for pegar aqui, ó, aqui vamos uma visão um pouquinho melhor, a gente deixou todos os níveis de POX aí para trás, galera. Então a gente está muito bem aqui no mini índice, né? E possivelmente amanhã a gente vai ter novas altas, beleza? Galera, então é isso, não tem muito o que falar sobre, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica e elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo, beleza? Petrobras também já falei para vocês. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Boa operação a todos amanhã. Tamo junto, até mais. Os